Vivemos um mundo inseguro, tempos instáveis e por isso muitas insatisfações. Cheio de incertezas, você sente que seu barco está navegando em água turbulenta, seu emprego está sendo ameaçado, seus relacionamentos estão muito inseguros. Você olha pela janela e sente que a vida não é aquilo que você idealizou e que os tempos e as tempestades estão muito fortes na sua vida e você não sabe como resolver. Olha, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Eu tenho uma palavra que Deus pode mostrar para você como você pode se desvencilhar de tantas tempestades e de tantos problemas que possam estar surgindo na sua vida. Fica comigo aqui até o final. Nós já chegamos no 13º dia dessa campanha, acalmando as tempestades. E eu costumo sempre dizer essa frase: juntos nós somos mais fortes. Agora eu quero te fazer um convite especial, um convite para você fazer parte dessa corrente de fé que nós estamos fazendo. Se você é novo por aqui, meu nome é Alexandre Silva. Eu sou pastor há mais de 25 anos. E olha, eu costumo estar sempre intercedendo por aqueles que estão seguindo, aqueles que estão acompanhando a palavra de Deus. E se você quiser, se inscreva aqui no canal, marque a opção todas, porque eu incluo o seu nome na lista de oração. O YouTube, ele revela o nome dos inscritos e aí eu coloco o seu nome lá. Mas se você quiser um pedido de oração mais específico, eu aconselho você a escrever aqui nos comentários. Mas vem aqui comigo no livro de no livro de Mateus, no capítulo 14, no verso 27, que diz assim: Vem, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Agora imagine a cena: uma tempestade, um vento forte, as ondas sacudindo o barco de um lado para o outro e de repente um vulto vindo na direção deles. E eles ficam assustados, ficam atormentados e começam a ter um momento de pânico dentro daquele barco. E eles não sabem o que fazer. Então alguém ali diz: é Jesus. E Jesus fala que era ele que estava vindo. Não temas, sou eu. Então um deles, chamado Pedro, cria uma coragem e uma fé tão grande, como ele era um apaixonado pelos milagres que Jesus fazia e ele estava tão atento para aquilo tudo. Ele toma uma coragem inesperável, uma coragem que surge em poucas pessoas, mas eu creio que você tem essa coragem para sair da tempestade, sair do barco que te dá uma falsa sensação de segurança. E aí ele pede a Deus e diz uma frase muito poderosa: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus então diz: venha. E Pedro, ele coloca os pés para fora do barco. Você teria essa fé o suficiente para sair da tempestade, durante a tempestade, confiando na palavra que Deus te dá? Você teria essa fé, essa coragem dentro de você para você tomar um posicionamento diante da tempestade? Sair de dentro do barco significa que você deve sair da zona de conforto, da onde você está, sair da posição que você se encontra, porque se a tempestade está tão alta, precisa-se de um ato de fé. Nos vídeos passados, nós aprendemos a determinar na tempestade: cala-te, aquieta-te. Mas só que agora nós estamos subindo um nível na fé cristã. E aí é que vem o quê da questão. Deus nos manda a desafiar o impossível, o inacreditável, a lei da física. Tudo que está propício a dar errado, Deus transforma isso em vitória para a nossa vida. O medo da tempestade, o medo das coisas que estavam ali quando eles estavam dentro do barco, era real, era
Mas no mesmo medo, na mesma situação, teve alguém que resolveu desafiar toda a lei da física e pisar fora do barco. A Bíblia relata que ele andou sobre as águas, mas o vento forte, a tempestade, começou a fazer com que ele olhasse para as circunstâncias e ele começou a afundar. Foi então quando Cristo segura na mão dele e diz: homem de pouca fé. Porque as tempestades, muitas vezes elas fazem com que a gente não consiga enxergar a solução. E a solução muitas vezes está diante de você, diante dos seus olhos. E Deus está dizendo isso para você hoje. Que palavra tremenda é essa, não? O problema todo é que a maioria de nós, seres humanos, nós nos detemos na tempestade. Mas aquele que, quando surge a tempestade, ele vê a oportunidade de andar sobre ela, e pela fé, em nome de Cristo, ele consegue se desvencilhar muito mais rápido do que outros que somente dão a ordem para a tempestade se acalmar e para a tempestade se aquietar. Uma das coisas que eu presto atenção é que Pedro, ele não sai do barco assim do nada. Ele simplesmente pede autorização a Deus para poder ir até ele. Se és tu, então permita-me ir até você. E Jesus disse: vem. E ele foi. E Deus está dizendo para você: vem, porque eu vou mudar tudo na tua vida durante a tempestade. Agora, se você tem essa fé para sair no auge da tua tempestade, botar os teus pés fora do barco, o barco significa tudo aquilo que te dá falsa segurança. Muitas vezes um emprego, muitas vezes um ciclo de amizade, sabe? Aquilo que te dá segurança. E o barco, ele era uma forma de segurança. Só que naquele momento, a maior segurança que esse homem chamado Pedro tinha era confiar na palavra que Deus deu a ele. Então o que eu estou dizendo para você, você confia na palavra que Deus está te dando hoje? Ele quer fazer você andar sobre as águas, em nome de Jesus. Então escreva aqui nos comentários: eu confio. Escreva isso: eu confio. Somente isso. Abra legalidade espiritual para que o mundo espiritual atue e conspire em seu favor. O universo vai trabalhar em prol do seu objetivo, do seu propósito. E mantenha um propósito fixo com Deus, porque Ele vai mudar a sua sorte. Agora deixa eu fazer essa oração por você. Pai, Tu és o Deus do impossível. Tu és aquele, Pai, que nos tira da zona do conforto, faz a gente andar sobre a tempestade, Senhor, e nos guia ao mananciais das águas tranquilas. Porque Tu és o Deus que jamais, Pai amado, deixa o Teu servo, o Teu filho desamparado. O Senhor está sempre, meu Pai, atento às nossas necessidades e às nossas súplicas. E hoje eu te clamo, Pai, para que o Senhor olhe atentamente para a vida dos meus irmãos, para a vida de cada um que tem me seguido, que tem me acompanhado neste canal. Meu Deus, cada inscrito, Pai, que tem passado por momentos tempestuosos, que tem passado por momentos difíceis, Pai, eu creio, Deus, que a vida deles vão melhorar, porque eles estão acompanhando, estão seguindo, Senhor, instruções, estratégia da Tua palavra. Tu és o Deus que faz a gente andar sobre as águas, que a tempestade somente é, Senhor, um propósito para levar a gente mais longe do que nós possamos imaginar. As lutas vêm, mas no intuito, Pai, de promover aqueles que Tu ama, aqueles que Te seguem, aqueles que Te honram, aqueles que Te buscam. E aqui, Pai, eu oro por cada vida, Senhor, por cada um, porque eu sei que eles vão se levantar e o Senhor vai mudar toda a sorte. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Meu amado, que Deus venha abençoar a sua vida. Amanhã estaremos aqui de volta nessa campanha, dando ordem à tempestade. Deus vai acalmar a sua tempestade e vai fazer você andar sobre ela, porque o Senhor é o Deus do impossível. Que Deus abençoe você rica e poderosamente. Graça e paz.